Boa noite. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Data para celebrar direitos conquistados com muita luta e para reafirmar que ainda temos um longo caminho até alcançar a igualdade de gênero. Os exemplos são claros. As mulheres trabalham o dobro em afazeres domésticos do que os homens e mesmo com mais escolaridade ganham 20% menos que eles. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é denunciado no Conselho de Direitos Humanos da ONU por mortes na Operação Verão. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Segundo o IPEC, a avaliação positiva do governo Lula cai e vai a 33%. 5 pontos percentuais a menos do que no último levantamento. Supremo Tribunal Federal retoma julgamentos de atos golpistas e ministro Alexandre de Moraes absolve o primeiro réu. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E em celebração dessa data, o Rede TV News abre uma edição especial com uma bancada feminina. Tenho o prazer de receber a Gabi de França, minha amiga, colega de trabalho há tantos anos, profissional competente. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Amanda. Eu que tenho uma honra aqui de estar apresentando o jornal ao seu lado, tantos anos de amizade, de companheirismo aqui na redação. E hoje nós estamos aqui representando as mulheres da nossa redação que levam e fazem jornalismo diariamente aqui na Rede TV. É verdade, são muitas mãos juntas aqui para colocar esse jornal diariamente no ar. Demos folga para Augusto e as mulheres botando a mão na massa. Essa é uma data que marca a luta pela igualdade de gênero. Já são muitas as nossas conquistas, mas ainda temos muito que avançar. Nós somos mais de 104 milhões e representamos mais de 50% da população brasileira. Ao longo do tempo, o papel da mulher na sociedade sofreu várias mudanças. No trabalho, na política, no lar. A autonomia financeira veio depois de 1962, quando a lei que impedia que mulheres exercessem qualquer profissão sem autorização do marido foi revogada. E é por isso que agora a Kelly pode ter o próprio negócio. Eu entendo que o meu empreendimento hoje em dia, ele é uma maneira de falar para outras mulheres que é possível, que é importante você idealizar e abraçar os seus sonhos, né, e acreditar, o que é mais importante. Outra conquista feminina foi a garantia de proteção contra a violência à mulher. Hoje nós temos uma delegacia só para mulheres que funciona 24 horas e algumas leis que nos amparam, como a Maria da Penha, criada em 2006. Antes da Lei Maria da Penha, não havia como a gente punir aqueles agressores. Eles simplesmente iam lá comparecer na delegacia, entregavam uma cesta básica, prestava eventualmente um serviço voluntário para a comunidade e estava tudo bem. O que significava que eles se sentiam seguros e eles achavam que eles tinham então a permissão da sociedade para continuar agindo daquela maneira. Um dos serviços fundamentais para o acolhimento de mulheres vítimas de violência é a Casa da Mulher Brasileira. Criado em 2019, o espaço oferece ações de proteção a mulheres vítimas de violência, interligando promoção à saúde, acesso à justiça, encaminhamento à rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira. Veronice foi vítima de violência por 28 anos. O agressor era o marido dela. No ano passado, depois de registrar um boletim de ocorrência, ela conheceu a Casa Bem Querer Mulher, que a acolheu e a ajudou a romper o ciclo de violência. Me transformei, viu? Hoje eu sou outra mulher. Sou outra mesmo. Quem me vê fica falando pra mim, Verô, você tá 10 anos mais jovem. O que aconteceu com você? Eu falei, me libertei. A maioria das mulheres não se enxergam como vítimas. Então é preciso que os seus familiares, que os seus amigos que estão convivendo ao redor e que percebem essa situação de violência, que sim, eles metam a colher. É para meter a colher. É preciso que haja apoio, é preciso que haja conscientização para que essa situação chegue a um fim. Já no campo político, o direito ao voto e à candidatura foram conquistados pelas mulheres há 92 anos. Atualmente, somos 53% do eleitorado. Ainda assim, temos muito que avançar.
o cenário político segue dominado por homens. Ocupamos menos de 18% das cadeiras na Câmara e 18,5% no Senado. Nós continuamos, então, enfrentando no Brasil um grande desafio da representação política das mulheres. É necessário aumentar a representação política das mulheres, mas também é necessário que as mulheres abracem pautas, né, que vão valorizar as mulheres na sua diversidade, sobretudo as mulheres que, por condição de raça, pobreza, etnia, são as mais vulneráveis, né? Porque é assim que a gente vai caminhando, né, para uma sociedade realmente democrática. Mais do que representação política, as mulheres ainda seguem ganhando menos que os homens e ocupam menos cargos de chefia. A luta é diária. Somos mães, filhas, esposas e trabalhadoras. E podemos sim estar onde a gente quiser. E por muitas vezes, em cima de um salto. Mas eu entendo que uma palavra que é muito chave para ser mulher é ser potência. Uma nova mulher. E o mundo que me espere. Uma pesquisa do IBGE comprova o que nós já sabemos. As mulheres dedicam mais tempo aos afazeres domésticos que os homens. E elas ainda precisam conciliar a jornada fora e dentro de casa. Ana Paula acorda cedo para dar conta de um dia cheio. Quando chega no trabalho, às 10 horas da manhã, na zona sul do Rio de Janeiro, a manicure já cumpriu uma lista de afazeres. Acordo por volta de 5h30, 6 horas da manhã, né? Aí já vou na cozinha, adianto o almoço das crianças. Quando dá umas 7 horas, assim, mais ou menos, eu pego o meu pequenininho, dou banho, arrumo, tomo banho, me arrumo também, deixo ele no colégio e vou pro ponto do ônibus para poder vir pro trabalho, né? Aí chego em casa por volta, geralmente quando eu chego um pouquinho mais cedo, eu chego às 9h30, 10 horas. Né? Às 9h30, 10 horas. Aí nisso já vem aquela parte a blusa da escola tá limpa, vai ter que lavar, não vai ter, já adiantar já alguma coisa para temperar já pro dia seguinte, já dar continuidade, né? E assim, esse mesmo círculo, né? Conciliar os trabalhos da casa e da família com a atividade profissional é um dos maiores desafios que nós mulheres enfrentamos. Uma pesquisa do IBGE sobre os indicadores sociais das mulheres deixou ainda mais evidente que trabalhar fora de casa e ainda ter que cuidar de outras pessoas tem sido tarefas que sobrecarregam mais a elas do que a eles. Em 2022, as mulheres dedicaram, em média, mais de 21 horas por semana aos afazeres domésticos e ao cuidado de outra pessoa, enquanto os homens dedicaram quase 12 horas. É praticamente a metade do tempo gasto por elas. Ainda segundo o levantamento, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens. 21% das mulheres com mais de 25 anos têm nível superior, enquanto entre os homens esse índice cai para quase 17%. Mas, apesar disso, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho é menor que a masculina e os salários pagos a elas também. As mulheres recebem menos de 80% do rendimento dos homens. Para as mulheres pretas e pardas, essa diferença é ainda mais acentuada. Elas dedicaram quase 2 horas a mais por semana nessas tarefas do que as brancas. Então, a ideia de que a sobrecarga de trabalho doméstico não remunerado tem impactado a possibilidade de melhores inserções e alcance de postos de trabalho mais qualificados para as mulheres no Brasil. A conquista de um espaço no mercado de trabalho é apenas uma das etapas vencidas. E apesar de trabalhar tanto, Ana Paula diz que ainda falta reconhecimento. Eu espero que a cada dia a gente consiga conquistar mais coisas, né? E consiga se enquadrar, mas assim, de uma forma mais vista com o conforto que a gente precisa, entendeu? Com mais carinho, entendeu? Que as mulheres sejam vistas com mais carinho. Hoje, eu e a Gabriela dividimos essa bancada. A força da nossa voz é fruto de décadas de luta. Infelizmente, a maioria das mulheres não tem essa sorte. Elas são silenciadas. Faz pouco mais de 70 anos que a feminista Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo, narrando a desigualdade entre os gêneros. Essa desigualdade diminuiu, mas ainda há um abismo entre nós.
Os homens ganham mais que as mulheres e ocupam os principais cargos decisórios. De cada 10 presidentes de empresas, 8 são homens. Essa divisão percorre todas as estruturas de poder, da política ao judiciário. Na Câmara, deputadas são 17% do total. Nos estados, apenas 2 governadoras, uma mulher no Supremo Tribunal Federal e 8 ministras, de um total de 38 no governo federal. Nas famílias, a violência persiste, patrimonial, psicológica, física. 4 mulheres morrem por dia pelo simples fato de serem mulheres, assassinadas principalmente por maridos, parceiros, conhecidos. A renda não é barreira para a violência, ela atravessa as classes sociais. De jogadores de futebol ricos e famosos condenados por estupro a apresentadoras de TV vítimas de agressão doméstica. Apesar de conquistas, ainda há muito que avançar. A França hoje inscreveu na Constituição o direito da mulher de interromper uma gravidez indesejada. Ao contrário do Brasil, lá, desde 1975, não é crime abortar. Para o Estado, é uma questão de saúde pública. Para o indivíduo, uma decisão de foro íntimo. Ser mulher é conciliar uma infinidade de papéis, mãe, profissional, esposa, e no meio disso tudo ainda conservar a própria identidade, sonhos, projetos, transitar entre tantos universos nessa multiplicidade única e ter a consciência de que a cada dia lutamos por igualdade. Vamos em frente. Vamos em frente, é um dia para celebrar, mas principalmente para a gente refletir sobre todas essas barreiras que a gente precisa vencer ainda, como você disse, né, Amanda? Desigualdade salarial, violência de gênero, né? Muita coisa ainda precisa ser vencida, mas eu acredito no poder da união das mulheres. Se uma mulher sozinha é capaz de muito, juntas a gente vai além, consegue o que quiser, não é mesmo? Essa sororidade, né, que é positiva, e nós temos que combater o machismo que ainda existe na sociedade. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU pela escalada da letalidade policial no estado. A denúncia foi feita durante sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. A denúncia foi apresentada pela Comissão Arns e pela ONG Conectas e acontece depois das operações policiais no litoral paulista, que deixaram só neste ano 39 pessoas mortas. Essas ações são a Operação Escudo e a Operação Verão. Elas ocorreram como resposta à morte de 2 policiais militares em confrontos com criminosos na região. Segundo as entidades, as mortes causadas durante as intervenções policiais subiram 94% entre janeiro e fevereiro deste ano. O documento classifica a Operação Escudo como uma das mais violentas da história do Estado, com registro de execuções, tortura e outras violações de direitos humanos. E ainda critica a ausência de câmeras corporais durante a operação. Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, respondeu às acusações. Questionado, disse que o Estado vai investigar as denúncias, mas subiu o tom das críticas. Tem uma questão de denúncia? Agora, a gente precisa saber se de fato isso aconteceu. Não me parece ser o que está acontecendo. Não há interesse nenhum da nossa parte em confrontar ninguém. Nós tínhamos lá uma série de barricadas na Baixada Santista que foram removidas, locais onde o poder público não entrava. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento de mais 15 ações penais contra envolvidos na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Pela primeira vez, o relator ministro Alexandre de Moraes votou por absolver um dos acusados. Geraldo Felipe da Silva vive em situação de rua e foi preso pela Polícia Militar no dia do atentado. No voto, Alexandre de Moraes disse que não há provas de que o denunciado tenha participado dos ataques. Já quanto aos outros 14 réus, Moraes propôs apenas que vão de 11 a 17 anos de prisão. O julgamento acontece em plenário virtual e os ministros têm até o dia 15 de março para registrar o voto no sistema sem discussão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou soltar o coronel do Exército, Bernardo Romão Correia Neto. O militar estava preso no batalhão da Guarda Presidencial desde o mês passado, quando desembarcou em Brasília ao chegar dos Estados Unidos. Ele é suspeito de participar de um plano de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência da República. Moraes concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares.
Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória ao deputado estadual do Espírito Santo, capital Assunção, do PL. Assunção estava preso desde o dia 28 de fevereiro, acusado de participação nos atos golpistas, fake news e ataques a ministros do STF. A decisão de Moraes acontece depois da Assembleia do Espírito Santo votar a revogação da prisão do deputado. Segundo a Constituição do Estado, a prisão de um parlamentar deve ser submetida à votação da Casa. E a polícia do Rio de Janeiro investiga o ataque de criminosos a um deputado estadual. Márcio Gualberto disse que trocou tiros com os bandidos. O carro dele foi alvejado. O caso aconteceu na noite de ontem, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um dos disparos atingiu o carro blindado em que o deputado Márcio Gualberto, do PL, estava. O parlamentar foi interceptado pelos criminosos quando já voltava para casa. O deputado acredita que tenha sido vítima de uma tentativa de assalto e contou que os bandidos fizeram muitos disparos. Gualberto e os outros ocupantes do veículo revidaram. Eu sou policial civil há 22 anos, então eu ando armado, tinham armas dentro do meu carro, também tenho fuzis, e nós pudemos então revidar aquela injusta agressão também com tiros de grosso calibre, o que fez com que os criminosos se assustassem, porque se não fosse isso, talvez nós não estivéssemos vivos, uma vez que a violência que eles empregaram foi absurda, foi muito grande. Os policiais federais mortos no acidente de avião em Minas Gerais foram velados hoje em Brasília. A cerimônia aconteceu no hangar do Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal e foi fechada para familiares e amigos dos policiais. José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Ribeiro eram comandantes de aeronave e também agentes na coordenação de aviação operacional da Polícia Federal. Os dois morreram após o monomotor da PF cair na capital mineira na última quarta-feira. O mecânico Walter Luiz Martins, que foi projetado para fora da aeronave após a queda, está internado em estado estável. A violência tem preocupado as autoridades no Ceará. Foram registradas 3 chacinas em menos de um mês. Só no dia 17 de fevereiro, 22 pessoas foram assassinadas. Em um dos crimes em Caucaia, cidade vizinha à capital Fortaleza, 4 mulheres foram mortas, entre elas uma adolescente. Já em Aracoiaba, 4 homens foram assassinados. Todo mundo, sente a sensação de medo, né? Toda pessoa sente, você não pode chegar perto de uma pessoa que a pessoa se espanta logo, né? A gente sofre muita insegurança em todas as áreas, no trabalho, em casa, em todo canto. A terceira chacina aconteceu em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. Uma festa de aniversário acabou com 4 homens mortos. E a presença de facções criminosas em várias regiões do estado pode ser o principal motivo para a escalada da violência. Eles se sentem muito confortáveis na hora de imprimir um tipo de ação violenta que pode envolver ali o extermínio de um determinado número de pessoas em um território inimigo ou até mesmo de pessoas que podem ser ali classificadas como que traíram o grupo. Em 2023, foram registrados no Ceará aproximadamente 3.000 homicídios dolosos, aqueles praticados com a intenção de matar. No ano anterior, em 2022, esse número permaneceu no mesmo patamar, segundo o Ministério da Justiça. Apesar da estatística não apontar aumento nesse período, pelas ruas é fácil perceber que a sensação de insegurança é alta. Os índices de segurança no estado do Ceará, de homicídio, de furto, de roubo, eles não pioraram, mas a sensação é maior. Então, nós temos as chacinas aconteceram, os índices de violência se mantêm iguais, mas a sensação de segurança cresce. Então, nós temos que trabalhar para aumentar a sensação de segurança. O que garante, digamos assim, um freio moral para todo tipo de atividade criminosa é a certeza da responsabilização. A justiça precisa ter resultado. A pessoa precisa sentir no seu dia a dia que existe ali uma referência de justiça que funciona na prática, no cotidiano. Sem isso, não dá. A Polícia Federal prendeu em Fortaleza mais um suspeito de ter ajudado os fugitivos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. A prisão aconteceu na manhã de hoje. A polícia ainda não divulgou o nome do preso, nem como ele teria ajudado os 2 fugitivos.
Desde a fuga de Deibson Cabral e Rogério da Silva Mendonça, no dia 14 de fevereiro, 6 pessoas já foram presas, incluindo o irmão de um dos foragidos. As buscas pela dupla completam hoje 24 dias. O traficante Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, foi preso hoje pela polícia de Vitória, no Espírito Santo. Ele estava escondido dentro de uma parede. Um vídeo mostra uma pessoa dando várias marretadas até a parede quebrar. Depois de alguns minutos, ele sai do buraco com as mãos para cima e se rende aos policiais. O esconderijo era na casa de um parente de Marujo. O traficante é considerado um dos criminosos mais perigosos do país e o mais procurado do Espírito Santo. Segundo a polícia, Marujo é o chefe do tráfico de drogas e integrante de uma facção criminosa no estado. Ele estava foragido desde 2017 e tem mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 1.400 casos de feminicídios no ano passado. O maior número desde a tipificação desse crime. No Rio de Janeiro, a polícia fez hoje uma mega operação para prender agressores de mulheres. E o Tony Vendramini está ao vivo e tem mais detalhes para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Daqui fica a minha mensagem, meu desejo que o dia de hoje seja de muita reflexão. Gabi e Amanda, agentes de todas as delegacias de atendimento à mulher aqui do Rio de Janeiro participaram aqui na cidade da polícia da divulgação dos números dessa primeira semana de Operação Átria, que é coordenada pelo Ministério da Justiça. Desde 1º de março, em todo o estado, foram 134 presos, 7 buscas cumpridas e 1.768 vítimas atendidas. Hoje as ações se concentraram principalmente em campanhas educativas e também em palestras para combater um dos maiores problemas desse enfrentamento à violência contra a mulher, que é a subnotificação, que muitas vezes acontece por medo de denunciar ou até mesmo por desinformação. Só para se ter uma ideia, hoje 454 mulheres preencheram formulários distribuídos na campanha e a maioria relatou que já sofreu algum tipo de violência, mas não procurou a delegacia para denunciar. 35 responderam que já estiveram em cárcere privado e não denunciaram. Vamos ouvir a delegada Fernanda Fernandes sobre esse assunto. Essas violências foram naturalizadas ao longo dos anos, então muitas mulheres sequer se reconhecem enquanto vítimas, né? Por exemplo, violência psicológica. E outras que sabem que estão sendo vítimas, muitas das vezes, são desmotivadas por parentes, por amigos, né? Ah, isso é coisa do casamento, vai destruir sua família. E aí a mulher segura aquele peso da denúncia e muitas vezes até desiste quando chega na delegacia e sabe das consequências da denúncia. Amanda, Gabi, segundo o Fórum de Segurança Pública, em 2023 houve mais de 1.400 casos de feminicídio no Brasil, uma taxa de 1,4 mulheres para cada 100 mil. Esse é o maior índice para cada 100 mil, é o maior índice desde a tipificação da lei. Os números da pesquisa de 2022, ou seja, de um ano antes, ajudam também a entender um pouco do perfil das vítimas. A maioria entre 18 e 44 anos, mais de 60% eram pretas ou pardas e 73% dos autores eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Os dados também mostram que São Paulo foi o único estado no ano passado a ultrapassar os 1.000 casos de violência doméstica e que o Piauí, apesar de registrar menos casos em números absolutos, foi o que teve a maior taxa de crescimento, quase 80%, passando de 113 para 202. Gabi, Amanda. Obrigada, Tony. São números graves, inacreditáveis e que sinalizam que nós ainda temos um longo e árduo caminho pela frente. No Recife, uma manifestação marcou o Dia Internacional da Mulher. 100 bancos vermelhos foram colocados na Praia de Boa Viagem em memória às vítimas de feminicídio em Pernambuco. Em cada banco estava escrito o nome de uma mulher que foi assassinada ou uma mensagem de conscientização contra a violência à mulher. A iniciativa foi realizada pelo Instituto Banco Vermelho, que tem espalhado 25 bancos gigantes pela capital pernambucana. A Praia de Boa Viagem, uma região nobre da cidade, foi escolhida por concentrar cerca de 40% das denúncias de feminicídio no estado. Em comemoração ao Dia da Mulher, o presidente Lula almoçou com ministras e servidoras públicas. O governo lançou um pacote de políticas para as mulheres. O almoço foi no restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto, em Brasília. E antes de pedir a comida, Lula fez um lembrete. Cada pessoa que vai comer aqui vai pagar a sua conta.
E toda essa festa começou a ser preparada na terça-feira. 4 dias pode parecer pouco tempo quando o convidado para o almoço é o presidente da República. Mas a cozinheira sabe o prato que agrada Lula e é amiga há 16 anos do petista. Aí foi fácil aceitar o convite para preparar o cardápio de hoje. A cozinheira, tia Zélia, se vestiu com a cor do partido para almoçar com Lula. Só que mais cedo ela falou com a nossa equipe e revelou com exclusividade o cardápio. Tem pernil, feijoada, costela bovina assada no forno, mas aí eu fiz uma rabadinha que eu sei que ele gosta. Maria de Jesus, mais conhecida como tia Zélia, veio da Bahia para Brasília na década de 70, aos 18 anos. Já era mãe de 3 filhos. Foram 30 dias de viagem em um pau de arara. Em 2008, ela conheceu o presidente Lula. Teve uma feira internacional no Centro de Convenções, Lício Guimarães. Aí eu fui cozinhar para um chefe de cozinha. O chefe de cozinha chamou ele para almoçar. E lá ele me conheceu. Lá ele conheceu minha comida, que até tanto ele não tinha comido, né? Aí pronto, filho. Aí, graças a Deus, já fui em Curitiba, já sempre tenho acompanhado ele quando ele está aqui. Na eleição, quem cozinhou para ele todinha foi eu, porque eu não deixei ele comer comida de lugar nenhum, que eu tinha medo do povo querer matar ele, né? Ele me chama de minha véia, eu chamo ele companheiro, de tanta consideração que nós temos um pelo outro. E já mais perto de servir a rabada, a tia Zélia lembrou a trajetória desde a chegada na nova capital, ainda em construção. Uma história de luta e superação que representa bem a força da mulher. Fui fazendo a vida, eu tinha 4 pratos e 2 panelas, um fogão de 4 bocas. Hoje eu dou emprego 25 pessoas. Veio a pandemia, eu segurei meu povo. E quero dizer, Janja, que eu amo ele muito, muito igual a você. Muito, muito, muito. Eu tenho certeza disso, eu sei. Estou feliz que ele está bem cuidado. A conversa acabou, que meu velho está com fome. Mas antes de matar a fome, a ministra Cida Gonçalves anunciou um pacote de políticas para as mulheres. Entre as ações, a inauguração de Casas da Mulher Brasileira, programas de enfrentamento à violência doméstica, além de 10 milhões de reais para a compra de tornozeleiras eletrônicas para agressores. Vocês sabem que o sucesso de participação na vida política, no mundo do trabalho, na vida cultural das mulheres, não é favor de governo. Tem que ser conquista de vocês, como a dona Zélia conquistou. O presidente Lula designou a primeira-dama Janja da Silva na condição de socióloga e outras 2 especialistas para representarem o Brasil na sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU. O evento está marcado para a semana que vem em Nova York. Janja vai cumprir agendas próprias, além de acompanhar a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Essa será a primeira viagem internacional que a primeira-dama vai fazer sem Lula. Os pré-candidatos a prefeitos e vice de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, e Marta Suplicy, do PT, anunciaram que, caso sejam eleitos, metade do secretariado será composto por mulheres. O anúncio foi feito durante um café da manhã para 200 lideranças da luta pelos direitos das mulheres. Por uma iniciativa muito forte da Marta, que trouxe esse debate assim que entrou na nossa pré-campanha. A nossa chapa assume o compromisso de, ganhando as eleições em São Paulo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, haverá secretariado paritário na nossa cidade, com ao menos 50% de mulheres nos postos-chave de secretaria de São Paulo. Tudo que a gente faz, nos menores detalhes, passa pelo poder político. Não adianta se iludir. Quando prefeita, eu fiz o Celso, entreguei os uniformes escolar. Por que eu estou contando tudo isso? Porque a cabeça de mulher faz diferença, todas vocês sabem, nem melhores nem piores, eu vou dizer, mas totalmente diferentes, porque a gente tem outras preocupações. Pesquisa IPEC divulgada hoje mostra que a avaliação positiva do governo Lula está em 33%, uma queda de 5 pontos percentuais em relação ao último levantamento. Questionados sobre como avaliam o atual governo, 33% dos entrevistados classificaram a gestão do presidente Lula como ótima ou boa. Em dezembro do ano passado, esse índice era de 38%. 33% também avaliaram o governo como regular e 32% como ruim
ou péssimo. O Instituto também avaliou a maneira de governar do presidente. 49% aprovam o jeito de governar de Lula. 45% desaprovam e 6% não responderam ou não sabiam responder. O IPEC questionou os entrevistados sobre as expectativas com o atual governo. Segundo o levantamento, 43% acham que está no caminho certo, 50% no caminho errado e 7% não responderam ou não sabiam responder. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas e foi realizada entre os dias 1º e 5 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Um homem de 50 anos teve ferimentos leves depois de ter o carro engolido por uma cratera que se abriu após fortes chuvas atingirem Belo Horizonte. Motoristas passaram a madrugada ajudando a sinalizar o local até a chegada dos agentes de trânsito. Aí pra você ver, ó. O bagulho tá sério, entendeu? Vocês vêm na manha, vêm num canto. Pela manhã foi possível ter dimensão do tamanho do buraco. Alguns veículos ainda arriscaram passar ao lado da erosão aberta no meio da pista. Funcionários da prefeitura usaram um drone para sobrevoar e avaliar os riscos no local. A avenida foi interditada. Pelos primeiros levantamentos, a rede fluvial não suportou o volume de chuva que atingiu a capital mineira nas últimas horas e se rompeu. As obras já começaram, mas não há previsão para a liberação do trânsito na região. A Defesa Civil da capital mineira segue em alerta para a possibilidade de novos temporais até amanhã deste sábado. E as chuvas dos últimos dias no litoral de São Paulo deixaram mais de 100 pessoas desabrigadas. Em Mongaguá e Ubatuba, choveu em 3 dias, o que era esperado para todo o mês de março. Leandro é uma das 131 pessoas que estão no abrigo temporário aberto pela Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. O ginásio de esportes virou moradia de quem precisou sair de casa depois que as chuvas provocaram alagamentos e o transbordamento do rio que passa pelo município. 1 metro de água, a casa as camas cobriu tudo de água, a televisão do quarto perdemos tudo, o guarda-roupa tá caindo. Fica difícil. E a situação é desse jeito. Tenho 4 crianças pequenas, minha mulher. E a gente está aí abrigado aí esperando a água passar. Segundo a Defesa Civil, foram 381 milímetros em 72 horas. Mais do que esperado para todo o mês de março. Perdi guarda-roupa, tudo, cama, né? Mas isso aí a gente corre atrás e pega outra. Agora o pessoal lá embaixo perdeu geladeira, televisão, perdeu muita coisa, né? Na rua que eu moro ali tá mais tranquilo, mas tem o pessoal dali, em todo lugar, né? A gente vê aí. Foi triste, né, o que aconteceu? Foi. É, comove, né? Mas o que nós pode fazer um pouquinho, nós faz aí. Tá certo. Em Ubatuba, no litoral norte, a prefeitura decretou situação de emergência. A medida vale por 180 dias e facilita a concessão de verbas para a realização de obras. Foram 347 milímetros de chuvas em 2 dias. Foram registrados deslizamentos de terras na rodovia Oswaldo Cruz, que permanece interditada, e alagamentos pela cidade. Hora da previsão do tempo com o Igor Silveira. Eu vou revelar aqui que nos bastidores eu perguntei para o Igor, quando vai esfriar? E ele falou, ixi, nada disso, a semana que vem vai ser um calorão danado. Então vai continuar igual, calor e chuva, Igor, é isso? Exatamente. Olha, primeiramente eu quero dizer que hoje é um dia especial e eu quero parabenizar vocês e também todas as telespectadoras pelo dia de hoje. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Agora, falando de previsão do tempo, olha, o final de semana vai ser quente, abafado, mas com previsão de chuva no período da tarde, como a gente vê aqui no mapa, aquela chuva típica de verão. No Nordeste, ela é mais volumosa no Maranhão e também no Pará. No litoral, o sol até aparece, mas pode chover no período da tarde. Agora, no Sudeste, o tempo fica instável e pode chover a qualquer hora do dia. Olha, no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar aos 30 graus e também em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. No domingo, não muda muita coisa. Os termômetros registram 33 graus no Rio de Janeiro, 30 em Belo Horizonte e 36 graus em Vitória, no Espírito Santo. Agora, em São Paulo, o sol aparece entre as nuvens e também tem previsão
previsão de chuva à tarde. Máxima de 29 graus amanhã e no domingo e 27 graus na segunda-feira também com previsão de chuva. No sul do país, essa chuva é mais forte e volumosa nos 3 estados, mas o tempo ainda fica quente por lá. Olha, em Porto Alegre, a máxima pode chegar aos 31 graus. Bom, eu fico por aqui e desejo a todo mundo um ótimo final de semana. Gabi, Amanda. Obrigada, Igor. Boa noite. O Ministério da Saúde reforçou que a vacina contra a dengue disponível no SUS é segura e eficaz. O Ministério avaliou casos de supostas reações atribuídas à vacinação. Em um universo de 365 mil doses aplicadas desde o ano passado, foram registrados 16 casos de reações alérgicas graves, o que é considerado um número muito baixo pelos especialistas. Apesar do resultado, o Ministério recomendou medidas de segurança. Entre elas, que o vacinado fique em observação durante 30 minutos após tomar a dose, no caso de quem tem histórico de alergia, e 15 minutos para os demais vacinados. O Brasil registra mais de 1.340.000 casos de dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, 363 pessoas morreram por causa da doença em todo o país só neste ano. As ações da Petrobras registraram forte queda nesta sexta-feira após a divulgação dos resultados de 2023. A empresa teve lucro de 124 bilhões de reais, o que representa uma redução de 33% em relação ao ano anterior, 2022. Porém, esse é o segundo maior lucro da história da estatal. Mas um outro anúncio feito pela empresa foi o que realmente afetou os mercados. A Petrobras fez uma proposta de pagar 14 bilhões de reais em dividendos, mas os acionistas esperavam um valor maior com o pagamento dos dividendos extraordinários, o que não aconteceu. Segundo a companhia, parte do lucro foi destinada para a reserva de remuneração do capital, que serve para assegurar os pagamentos aos acionistas e outros compromissos financeiros. Com a queda nas ações, a Petrobras perdeu até a tarde de hoje 53 bilhões de reais em valor de mercado. O Ministério dos Transportes anunciou que pedágios de rodovias federais concedidas à iniciativa privada terão de aceitar PIX, cartões de crédito e de débito como formas de pagamento. O objetivo da determinação é facilitar o trânsito dos motoristas e diminuir as filas nos pedágios nas estradas. As concessionárias terão 90 dias para se adaptarem à mudança. Agora o esporte, claro que não poderia ser diferente. Quem está aqui com a gente hoje é a Carol Nequirito, né, Carol? A gente expulsou todos os homens, né, do Rede TV News hoje. A gente só abriu, assim, uma exceção para o Igor e só. E olhe lá. Boa noite, meninas. Boa noite, parabéns para nós, uma honra estar aqui. Você preparou uma reportagem especial, né? Mulheres profissionais, guerreiras. Exatamente, uma reportagem aí sobre atletas paralímpicas aí que estão mudando a história do Brasil, que já conquistaram marcas importantes para o nosso país no esporte, estão mudando a nossa história no esporte. Veja quem são essas mulheres e como a sororidade aí é algo fundamental na carreira delas. A Raíssa nasceu com uma má formação nas pernas. O sonho dela era estudar direito para ser delegada, mas na adolescência descobriu uma outra vocação. A minha trajetória, eu comecei com 12 anos, fui descoberta pelo CPB, né, o Comitê Paralímpico, com 14. Ela coleciona títulos e marcas históricas pelo Brasil no lançamento de dardo. Conquistou a prata nos Jogos de Tóquio em 2021. E nas redes sociais atua como influenciadora. Tive que aceitar minha deficiência, porque eu não aceitava, não me achava bonita, não me achava atraente. E o esporte me trouxe isso, despertou, sabe? O despertar de Raíssa aconteceu e agora ela é referência. Essa troca entre mulheres também é conhecida de uma outra maneira. Sororidade se refere a empatia, acolhimento e solidariedade entre mulheres. No esporte, independentemente da modalidade, este apoio é fundamental. Antes da rivalidade, vem a união. E foi essa conexão entre atletas mulheres que ajudou a Keila com deficiência intelectual quando ela veio de Água Branca, no interior do Piauí, para São Paulo em busca de um sonho. Na minha cidade não tem essa cultura de esporte, mas eu já nasci com esse propósito, sabe? O propósito de Keila era ser corredora profissional e ela conseguiu. Em São Paulo, contou com a ajuda de outras atletas para se adaptar à cidade. Mulheres
me apoiaram também no esporte num momento muito difícil foram mulheres, né? E pessoas que eu me inspiro, né? Eu via na TV e anos depois elas estavam lá me apoiando, me ajudando num momento muito difícil da minha carreira. Assim como a Raíssa e a Keila, a Rebeca também é destaque no esporte. Aos 22 anos, a judoca domina os tatames. É líder do ranking brasileiro e mundial da Federação Internacional de Esportes para Cegos acima dos 70 quilos. A vaga de Rebeca para Paris está muito próxima. Acredito que é um sonho, tá aqui, tá vivendo isso. É o sonho de qualquer atleta, então para mim era sempre foi meu objetivo. Porque querendo ou não, às vezes tem pessoas que acham que elas não conseguem estar ali, não conseguem conquistar o seu espaço na sociedade. Raíssa, Keila e Rebeca, sinônimos de resiliência, representatividade, sororidade, força de vontade. O legado dessas atletas fica para todas nós, mulheres. Foi ótimo, obrigada. Obrigada a você, Carol, pelas suas informações. Parabéns para nós. E foi um enorme prazer a nossa bancada hoje feminina aqui. Foi super leve, gracioso e gostoso. Prazer. Obrigada. Imagina o mundo governado pelas mulheres. Foi uma experiência que fizemos aqui no Rede TV News. Obrigada, feliz Dia da Mulher. Continuamos em frente, continuamos a nossa luta que é árdua, é diária, mas vale a pena. Muito obrigada e um feliz Dia da Mulher para você, nossa telespectadora tão especial. Amanhã tem mais. Mais tarde, 9h30 da noite. Bom fim de semana. Tchau, tchau.